e Pandemia, que o núcleo NECSIM, Núcleo de Pesquisas da Dialética, Exclusão e Inclusão da Pontifícia Universidade Católica, vem realizando a partir de reflexões sobre a dinâmica dos afetos que vão se desenvolvendo, vão sustentando, vão sendo afetados pela pandemia. Usamos os afetos para acreditar que eles são os radares. É o afeto que nos dá a forma como o drama humano que a pandemia vem provocando em todos nós. Nossa proposta foi sempre estudar a relação entre a desigualdade e a pandemia, como nós pudemos já desde o primeiro boletim. Além das lives, nós estamos publicando boletins sobre essa questão. A ideia surgiu no núcleo e na disciplina para que a gente socializasse e trouxesse mais pessoas para nos ajudar a ampliar essas reflexões, para trazer para a questão da pandemia o humano, não diluir. Os dados estatísticos são muito importantes, mas queríamos que pudéssemos analisar, divulgar, refletir, para que a psicologia social pudesse se apropriar desses conhecimentos e aperfeiçoar a sua praxis de fortalecimento da potência de ação coletiva, individual, em prol da manutenção da nossa autonomia, em prol da superação de forças sociais que nos mantêm e que procuram nos manter na servidão. Essa é a nossa segunda live, e é com grande alegria que nós estamos recebendo a médica, doutora em psicologia social pela PUC, que eu tive o grande prazer e honra de orientar, a Margarida Barreto, grande especialista na temática do trabalho, humilhação no trabalho. Ela fez uma dissertação de mestrado que foi um marco na nossa sociedade, inclusive, porque ela desencadeou toda uma discussão sobre assédio moral, e dela foi elaborado um manual sobre assédio moral que implantou essa questão juridicamente, colaborando para uma defesa do sofrimento no trabalho. Margarida Barreto, ela tem vários livros escritos, dentre eles esse que eu disse a vocês, também tem do assédio moral à morte de si, sobre suicídio e a gestão por humilhação, e mais ainda, ela tem uma experiência enorme de contato, de conversa, de diálogo, de orientação pela América Latina toda. Então, a gente acredita que ela vai nos dar um panorama daquilo que hoje é um dos grandes motivos de sofrimento ético-político da população, o trabalho, não só o desemprego, mas o trabalho no neoliberalismo e com todo o desmante que está sendo realizado nos direitos adquiridos com muito sacrifício, com muito esforço durante anos. Então, logo, nós daremos a palavra para que ela nos conte sobre, nos traga elementos para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a crise do trabalho no neoliberalismo nesse momento da pandemia, que a gente já está sabendo que é um momento em que vários governantes e governos estão se aproveitando para que esse desmonte aconteça de forma rápida, um momento em que estamos todos preocupados com a questão da sobrevivência de todos nós, né? Bem, para falar um pouquinho do nosso núcleo e dos boletins que vimos publicando, e um pouquinho também porque que temos enfatizado o olhar sobre a pandemia a partir dos afetos. Seria isso uma psicologização do ético-político, do político? Ao contrário, nós acreditamos que ele vai nos estamos inspirados em Spinoza, que coloca que a política é o reino das paixões, e que são as emoções e os afetos que são parâmetro da ética que a sociedade nos oferece, da ética que a nossa condição social
nos permite, é por meio dos afetos. O Spinoza, a grande importância disso, que eu acredito, é que ele nos dá uma ética viva, uma ética pautada na experiência, e não em elementos transcendentais, em figuras de autoridade, ou em definições de imperativos categóricos, mas pautado na experiência, na forma como eu vivo, na forma como eu sou afetado, nos sofrimentos que me são impostos e na possibilidade de superar o processo de servidão, humilhação a que eu estou submetido. Então, ele trabalha nessas duas possibilidades, ele vai mostrando como os afetos, eles são o caminho da nosso posicionamento político, eles são a forma como que como entram em nossa subjetividade, em nosso corpo, em nossa mente, como que a violência social penetra em nós, mas, mais ainda, o que é mais importante, o que nos faz sempre trazê-lo como orientação, essa potência de vida é o que marca todos nós, seres vivos. É o conatos, essa força de vida que nos mantém sempre procurando a felicidade, perseverar, e felicidade para ele é sinônimo de liberdade. Então, ela nunca vai desaparecer, ela pode esmorecer, mas sempre ela vai surgir e vai nos levar a buscar formas de perseverar na existência, muitas vezes formas que aparentemente parecem alienação, mas às vezes são recursos, segundo ele, para que nós não percamos a possibilidade de autonomia e de busca dessa autonomia. Então, ele mostra os afetos como campo de servidão, mas também como lugar de superação da servidão. Nós temos acompanhado o que vem acontecendo, a dinâmica dos afetos desde março, desde o momento em que foi instalado o isolamento, tivemos a oportunidade de acompanhar o desenrolar de como o contexto social. E, assim, o mais importante que eu queria falar para vocês é que foi, desde o primeiro momento, nós apostávamos que a virulência não estava na corona, mas estava na desigualdade social, que se tornou uma comorbidade muito mais perigosa, que aumenta a virulência. E nós pudemos ir acompanhando como que de uma doença que surge num bairro de classe média alta, Pinheiros, ela vai agora se alastrando e se tornando cada vez mais agressiva para a periferia, para o Amazonas, para as comunidades tradicionais, para as comunidades indígenas. É como se esse caminho fosse já marcado, uma trajetória já esperada. O conluio do vírus com a desigualdade, como isso vai gerando uma distribuição desigual, inclusive do sofrimento. Vai aumentando a violência, fortalecimento, a violência física, a violência espiritual, a violência mental, e pudemos perceber como a dinâmica dos afetos ela foi se modificando, mas sempre tendo como centro o medo. O medo foi a grande estrela da dinâmica dos afetos. Ele que, a gente sabe que o medo é um afeto que pode desviar qualquer transformação que a vontade social dos homens se proponha numa democracia. O medo nos faz abrir mão de nossos direitos. O medo nos faz aceitar a servidão com medo de que algo pior venha a acontecer. Esse medo ele atravessou todos, desde março até hoje, mas ele veio, como fala Spinoza, acompanhado da esperança. Sempre o Spinoza ele mostra para nós que todo afeto ele vem em dupla, acompanhado ou numa constelação. Como o ódio ele vem junto com a raiva, com o ressentimento, com a inveja. O medo ele vem acompanhado da esperança. Na verdade, que é uma forma, inclusive, de você poder sobreviver e não se revoltar, a viver, se acomodar
esperando que aquele medo vá passar. Então, isso faz com que você aceite determinadas situações. Foi interessante ver como a esperança foi diminuindo, nós fomos entrando numa certa melancolia e o medo foi se acoplando ao ódio, à raiva, justamente por causa de uma política desencadeada, não só dos afetos que o nosso corpo recebe, como eu recebo esse contexto, mas por uma política proposital, uma política ideológica de ódio. E, ao mesmo tempo, nós fomos vendo desmoronar políticas públicas, desmoronar os direitos trabalhistas, e paradoxos vão surgindo. Já discutimos na live passada os paradoxos do isolamento, e também começamos a discutir um pouco os paradoxos do trabalho, quando alguém perguntou, mas você não está falando quando a gente fala de sofrimento no trabalho, nós estamos muito preocupados hoje em dia com o emprego. Eu acho que é isso que a professora Margarida vai nos trazer. Nós temos a necessidade do trabalho para a sobrevivência, mas precisamos cuidar para que esse trabalho não nos mantenha na servidão, com medo de não conseguirmos outra forma de matar a fome de nossos filhos. Então, o trabalho para a sobrevivência, o trabalho servidão, a precarização, e é isso que nós pedimos. Agora passamos a palavra para a Margarida, para que ela nos traga elementos para pensarmos um pouco mais, porque, na verdade, nós estamos com essas lives não só para anunciar, para descrever, para analisar, mas para poder responder, para poder orientar formas para não... A gente tem visto muito também, foi um dos motivos que levou a gente a divulgar um pouco mais nossas reflexões, é de que o afeto, de repente, virou uma grande salvação, um grande remédio. Vamos pensar nos afetos, vamos buscar a felicidade a qualquer custo, receitas de felicidade vindo, quando não é possível você ser feliz sem liberdade na servidão. Então, nós estamos trazendo para vocês alguma perspectiva filosófica, espinosista, do que seria essa felicidade que está acoplada à ética e acoplada à potência de ação. É possível, professora Margarida, ela é professora também, mas mais ainda a gente precisa salientar o seu trabalho como médica no sindicato. Atualmente ela faz parte da direção da ABRAST, Associação Brasileira do Trabalho, do Trabalhador e da Trabalhadora, onde ela faz um excelente trabalho desde o seu mestrado, que redundou nessa concepção de que o que mais as pessoas reclamavam para uma médica do trabalho era a humilhação, a não dignidade com que eles estavam sendo tratados. Com a palavra, Margarida Barreto. Uma grande satisfação recebê-la e uma honra. Eu quem agradeço a você, e muitíssimo, até porque eu não gosto muito das lives, tenho me negado, mas para você, bem difícil, para a Gláucia, para as meninas, bem difícil a gente negar. Tá? Então, eu gostaria de, além do agradecimento, de começar a dizer que é necessário, para a gente compreender tudo isso que você colocou muito bem, a questão dos afetos, das emoções, é necessário a gente compreender o que ocorre com o trabalho nesse contexto do neoliberalismo. Não sei se seria por aí, mas eu gostaria de falar sobre isso, porque eu creio que é necessário compreendermos que a gente está vivendo um momento onde o neoliberalismo, o neofascismo e o autoritarismo, eles vão constituir, na verdade, uma tríade, um tripé, os pilares do capitalismo nessa fase financeirista. E é isso que configura e reconfigura o mundo do trabalho. Se a gente não compreender esse tripé do neoliberalismo, neofascismo e autoritarismo, será difícil, de alguma forma, na minha compreensão, a gente compreender o que acontece no mundo do trabalho, no dito mundo do trabalho. E, nesse sentido, eu diria que o neofascismo é uma expressão de hegemonia de certos valores. Não prioriza a população pobre, não prioriza a população negra e periféricas.
exemplo que tem sofrido os negros imigrantes nos Estados Unidos, se a gente quiser um exemplo mais direto. Né? Aqui é um pouco diferente? Não, não é. O governo atual apresenta marcas de neofascismo, o nosso governo, e que não são marcas novas. Ele demonstrou o ódio às mulheres, os elogios a torturadores, a fala contra gay. Na verdade, houve um retrocesso em todos os sentidos, e em especial do trabalho, Bader. Pensemos, por exemplo, o que significa a futura carteira verde e amarela para os trabalhadores, se não destruição dos direitos. Recentemente saiu um boletim, se não me falha a memória, no mês de maio, um boletim do DIEESE com dados muito interessante, em que mostra, interessante e triste, e que mostra que 26 milhões e 300 mil trabalhadores declararam não ter trabalhado nem procurado trabalho porque não tem trabalho. Entre eles, 18 milhões e 500 mil afirmaram estar nessa situação por causa da pandemia. Do total de ocupados, 19 milhões estavam afastados do trabalho. Desses, 15 milhões e 700 mil disseram que o motivo do afastamento era a pandemia e 9 milhões e 700 mil relataram ter deixado de receber remuneração. Imagina o que significa isso. Esse quadro afeta fundamentalmente aqueles que já vivem em situação precária, em condições precárias de vida. Então, vamos vivendo a imposição, eu diria, da necropolítica, né? Necropolítica social, necropolítica no mundo do trabalho, onde o Estado escolhe, na verdade, quem deve viver e quem deve morrer. A gente está, então, em um país que adota a política da morte, né? O uso ilegítimo das forças, o extermínio do pobre, do periférico, do preto, enfim, a política da inimizade entre amigos e inimigos. Então, esse tipo de governo, e por isso eu tenho me negado, evitado falar, mas não merece nosso respeito. Na medida em que se aproveitam da pandemia para desmontar direito e privatizar empresas, para retirar totalmente. Eu nunca vi um desmonte tão rápido de direitos como a gente está vivendo. E a pandemia, por outro lado, ela está escancarando esse esgotamento do neoliberalismo à medida que nos mostra as desigualdades. Eu estava lendo recentemente um outro relatório em que eu fiquei impactada. 1% dos mais ricos em nosso país, e não só no mundo, ficaram mais ricos com a pandemia. Não pode isso. Enquanto os pobres, aumenta cada vez mais o número de pobres que estão crescendo, que está crescendo, como relata esse relatório do DIEESE. Então, esse capitalismo, ele tem a virose, mas ele é pandêmico, ele é virótico, e, na verdade, ele está destroçando não só o ambiente, mas a natureza humana. Né? E se pensarmos no mundo do trabalho, aí é uma loucura o que a gente tem. E é em plena pandemia, crescer as demissões à distância. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem que dizia em que um determinado setor de carros, de automóveis, está se demitindo à distância. Foram demitidos mais de 400 trabalhadores. Isso tem sido a rotina. Mesmo à distância, e aí é outra coisa que me impacta, o assédio moral, ou seja, as violências no ambiente de trabalho têm aumentado. As denúncias no Ministério Público. São homens e mulheres levados ao limite daquilo que um ser humano pode suportar, moral e fisicamente. O sofrimento é intenso. O trabalho cada vez mais está baseado em plataformas digitais, que invadiu o mundo de serviço. Eu, às vezes, brinco, disfarçando um pouco a minha indignação, mas eu brinco dizendo o seguinte, que nós trabalhamos hoje para os bancos gratuitamente. Fazemos um trabalho em que, à medida que eles vão se livrando de trabalhadores, fechando determinados setores, nós estamos trabalhando para ele. E aqui temos uma massa imensa de trabalhadores sem direitos, com excesso de trabalho, sem salário, ganhando por hora, e esse tipo de trabalho favorece a várias plataformas digitais que passem a existir. E é impactante, eu tenho lido muito o que os empresários têm falado sobre a questão das plataformas digitais. É um sonho para eles, é uma maravilha. Então, quem ganha com isso? O que tem favorecido aos trabalhadores essa presença de plataformas digitais? Praticamente nada, nada. Mas tem os
trabalhadores do iFood e tantas outras. E esses trabalhadores, o que ganham? Penso que está sendo gestado um laboratório de experimentação do trabalho, onde surge até, eu não sei se você sabe disso, médicos uberizados, professores uberizados, trabalhadores de diversos setores uberizados. Então, hoje temos mais de 40% dos trabalhadores na informalidade, e a tendência é crescer. Um outro relatório internacional é impactante, como muitas vezes aquele que está lá fora analisando os países tem uma visão muito mais realista do que acontece nos nossos países. Então, esse relatório internacional, ele mostra que os 10 piores países do mundo para os trabalhadores, neste ano de 2020, são Bangladesh, Colômbia, Egito, Filipinas, Honduras, Índia, Cazaquistão, Turquia. Obviamente que o Brasil está em segundo lugar. Entre os piores países para os trabalhadores. Isso é muito triste. E o neoliberalismo vai além do campo econômico e nos impõe pensar a vida como vemos o aprofundamento da crise, que não é só econômica, que não é só social, é uma crise sanitária também. E às vezes eu digo, esse vírus veio e basta a gente querer olhar e compreender, né, como um micro-organismo destampa essa panela, digamos assim, de pressão com a desigualdade intensa. Então, a pandemia expôs a marca da divisão de classes, que a gente já nem fala mais de classes sociais, é como inexistisse, mas existe, acentuadamente existe. E a gente vai ver isso de uma forma muito clara no atendimento à saúde, no acesso à educação, na possibilidade de comer, de continuar comendo ou não, de ter um trabalho ou não, né? Então, a necropolítica que foi adotada por esse governante criou um terreno fértil para a devastação dos seres humanos por desleixo do governante federal. Exatamente hoje, dia 22 de julho, completamos 81.828 mortes por Covid. Lembrando que esse número está subnotificado, não corresponde ao real, né? Então, são muito mais mortes que ocorrem cotidianamente. A gente já alcançou um nível de infectados assustador, mais de 1 milhão, e logo, logo estaremos aí em 2 milhões. Né? Houve crescimento nessa fase da pandemia, e a gente não pode esquecer isso, dos feminicídios. Ou seja, a violência doméstica no mês de abril para cá, houve um aumento de mais de 40%. Esse número, alguns dizem que está abaixo do real, pois as mulheres não saem para ir na delegacia, para denunciar, então o feminicídio é muito maior. Ora, a gente vive o crescimento do feminicídio, o estímulo à posse de armas, né? E aí se abre a possibilidade para a violência acontecer, para a violência crescer, e não esqueçamos que 75% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Não sei se a gente, às vezes, não olha esses dados em relação à questão da raça e etnia. Então, esse desgoverno incita as diversas formas de violência nos discursos, nos gestos, nas ações. E daí? Quer dizer, o que tem a ver com essas mortes? Que desvaloriza a figura da mulher, e é interessante isso, porque no nazismo se afirmava que o movimento das mulheres era uma conspiração judaica internacional para subverter a família alemã. Aqui não utiliza esse argumento, utiliza o argumento do comunismo. A esquerda está desmobilizada, essa é a verdade. E os sindicatos estão sendo massacrados pela política deste governo. E creio que devemos perguntar como vencer esse governo tão retrógrado e desumano que adota a necropolítica como modelo. Eu creio que aí vem a questão do sofrimento ético-político. E quando a gente fala nesse momento do mundo do trabalho dentro das empresas, é sofrimento ético-político. Sofrimento ético-político que se explicita. Não precisa procurar, não, está explicitado. Ele está contido nessa sociedade semelhante, plena de conflitos, onde predominam as desigualdades, e isso leva os trabalhadores a vivenciar diferentes conflitos, em especial o conflito de classe, que muitas vezes sequer aquele trabalhador que está sendo humilhado, que
está sendo explorado, que está sendo constrangido. Ele sequer tem consciência dessa situação e contradição que está implícita. Esse é um aspecto que me faz sofrer também. E, na verdade, esse sofrimento que esse trabalhador ou a trabalhadora sofre significa dor. Dor que é mediada pelas injustiças sociais, que você falou há pouco. Né? Está caracterizado, como você diz, por humilhações em cadeia, e que produz um sentimento de desvalor, de rebaixamento, de vexame, de desonra, e que gera angústia. Associado a esse momento de isolamento, a angústia é muito maior, adquire proporções inimagináveis. Quando penso que significa em nós os sentimentos e emoções, como você falou, os afetos, são mentiras de o corpo reter as modificações das afecções, são maneiras, desculpe, de o corpo manter as modificações das afecções. Na verdade, se manifesta o poder que tem um corpo de ser afetado na forma de emoções e sentimentos. Então, pensar nas humilhações sem qualquer apoio ou ajuda mútua, sem solidariedade, é padecer de forma constante. E isso, para mim, também é angustiante. A maneira do sistema capitalista incluir faz parte dos mesmos mecanismos de reproduzir e sustentar a servidão, a passividade, a miséria e, principalmente, a alienação do trabalhador. Mas é essa máscara da inclusão que você, Bade, denomina tão bem inclusão perversa, que provém da produção de ideias imaginativas feita pelo próprio sistema nos indivíduos. E isso é outro aspecto perverso, doloroso. Quando um trabalhador é humilhado e diz assim, eu podia ter feito melhor, eu também não dei o melhor de mim, quando ele deu o melhor de si. E sequer tem consciência que ele está ali naquela empresa não para ser humilhado, mas para cumprir a sua função. Então, esse sistema inclui para excluir, ou seja, para manter os homens na dependência de um estado de coisas que não diz respeito à sua própria liberdade e potência. E são levados a nunca alcançar a satisfação. A satisfação termina sendo assim por pequeninas coisas. Às vezes, por manter, até o desejo de manter aquele emprego, a necessidade de manter aquele emprego, os faz se submeter mais e mais. Quando esses trabalhadores vêm à consulta médica, por exemplo, eles trazem a sua dor e necessitam ser escutados. Muitas vezes, em muito caos, a consulta médica termina por disfarçar o sofrimento. E isso é outro aspecto também que me faz sofrer. Disfarça-se esse sofrimento através da medicalização. Então, o trabalhador vem, conta a sua angústia, conta o que está acontecendo na empresa, ou nem tem tempo, porque a consulta termina sendo muito rápida, essa passagem. Eu me lembro que na época do mestrado eu utilizei a conversa clínica prolongada, exatamente esse espaço, criar esse espaço para esse trabalhador pudesse me falar. Então, quando ele é medicalizado, esse colega, eu entendo, que procura não somente o deslocamento do conflito homem-trabalho para um terreno mais neutro, mas a medicalização visa, além disso, a desqualificação do sofrimento. E aqui está uma coisa que nós temos, que nos interessa, e nós temos que pensar. A desqualificação do sofrimento no que esse pode ter de mental. Entretanto, não podemos esquecer que esse corpo que sofre, como você disse há pouco, tem poder de agir, tem poder de pensar, tem poder de desejar, tem poder de fazer e de agir. Porém, não é tão simples como a gente gostaria que fosse. Não? Há uma série de fatores aí que termina favorecendo a que esse trabalhador que sofre, que tem esse sofrimento que é imposto por condições sociais, ele tenha também certa dificuldade dentro daquele contexto de agir e de reagir. Então, eu queria mais colocar isso aí, mas eu acho que depois vale a pena a gente falar um pouco da questão do sofrimento, do suicídio, se aumentou ou não nessa pandemia. Já tem algumas perguntas, Margarida, bem nessa direção. A Mercedes e a Glaucia são perguntas parecidas. De que forma os trabalhadores podem se organizar para enfrentar esse cenário e esse sofrimento? Como enfrentar, né?
Há Eu muita acho que coisa a ser vamos feita. deixar essa pergunta para ir sendo respondida ainda a partir de algumas outras reflexões. Eu queria antes perguntar, é a nossa grande questão essa, né? Inclusive é para isso que a gente faz todas essas reflexões, não é não tem uma receita, não é um passe de mágica, mas nós, a partir dessas reflexões, eu acho que a gente tira algumas orientações nessa direção. Antes, eu só queria aproveitar a presença sua aqui para que você nos contasse como que é essa condição, a crise do trabalho no neoliberalismo, essa desumanização na América Latina nesse momento da pandemia, porque eu sei que você, bem rapidinho, que você tem sido convidada para passar em vários países, para discutir, para pensar formas de ação. Se você pudesse nos contar rapidinho se partilhamos da mesma condição, existem alguns países com situação melhor aqui na América Latina. Bada, infelizmente, os desafios são os mesmos. Mais intenso em alguns países, menores, mas são os mesmos. E aí, de novo, para a gente pensar o que acontece nos diferentes países, é mais do que necessário a gente compreender em que a gente vive um sistema neoliberal, dominado nesse momento, o capitalismo, pelo sistema financeirista. Ou seja, o que interessa é ganhar, é lucrar, é acumular, é produzir mais, 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 mais. E é nessa lógica que vai se montando, digamos assim, se assentando essa questão do mundo do trabalho. Por exemplo, quando a gente pensa no mundo do trabalho hoje e a gente pensa em plena pandemia, as pessoas isoladas, como é que pode estar crescendo o suicídio? Sim, sim, claro que pode estar crescendo, porque o isolamento ele termina sendo algo que te tira. Às vezes eu escuto de pacientes me dizer assim, é um final de semana que não acaba. Entra a segunda, entra a terça, entra a quinta, e esse final de semana nunca acaba. Né? É aquela mesma pessoa que você está vendo no cotidiano, no dia a dia. Eu tive esses dias a história de uma adolescente que, dentro de casa, veja bem, estudante, mas dentro de casa, os pais dentro de casa, só eles três, e ele terminou se suicidando dentro de casa. Né, pela solidão, provavelmente. Então, a taxa de suicídio, quando a gente pensa nesse contexto também, ele aumentou 7%. 7%. Ao contrário do índice mundial, que é bem menor e que caiu, inclusive, quase 10%. Enquanto nós estamos na contramão, aumentando, e não é só Brasil, América Latina, mas fundamentalmente aqui Brasil, a taxa internacional diminuiu, em torno de 10%. Né, segundo a Organização Mundial de Saúde. Só para termos uma ideia, o suicídio, e isso eu acho que é importante a gente dizer, porque a gente tem muito jovem hoje, por exemplo, como entregador, fazendo o trabalho de uberizados. Né? Então, o índice de suicídio que a gente mais tem pega a faixa de 15 a 29 anos. Após o acidente de carro, o suicídio é o segundo fator mais alto que nós temos aqui no Brasil. E entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de óbito entre as meninas. Olha que loucura, né? Algo que às vezes a gente se dá conta e a gente fala. Embora os números mundiais estejam em queda, os índices ainda são alarmantes. Então é uma coisa que a gente sempre tem que falar. Cerca de 800 mil pessoas acabam suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. É assustador. Saiu recentemente, eu estou falando isso, que eu li esses dias, uma revista, Lancet, de psiquiatria, onde eles discutem a situação da atual pandemia de Covid, e os autores especulam sobre um possível aumento nos índices do suicídio. Ou seja, você veja que é uma questão internacional. Né? Quanto mais a doença se espalha, mais efeitos de longo prazo podem ser sentidos em diversas áreas da vida, gerando um maior impacto sobre as populações consideradas como vulneráveis e, portanto, afetar os índices de comportamento suicida. Nós tivemos alguns casos que foram relatados, que eu li em revista médica, de suicídio na Europa, suicídio de pessoas mais velhas, acima de 60. E por que esse olhar dos pesquisadores? Eu acho que tem a ver com a história das pandemias. E é outra coisa também que a gente precisa pensar.
que no passado, as primeiras décadas do século XX, as taxas de suicídio aumentaram nos Estados Unidos durante a pandemia do influenza. Também há relatos semelhantes na população mais idosa em Hong Kong, em 2003, quando teve a SARS, né, e houve também um aumento de suicídios. Mas aí tem uma questão que assim, o contexto que se desenrola a pandemia desse Covid-19 é diferente dos anteriores, e é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala em suicídio, sim, houve aumento na população mais jovem. Não temos ainda dados, até porque os dados de morte têm sido desviados intensamente as suas causas. Né? Então, assim, temos múltiplos fatores que podem estar atrás de um possível aumento do risco de suicídio e atuar sobre eles. E sabe qual? A violência doméstica, por exemplo, que aumentou acentuadamente o isolamento social. Né? E esse isolamento social, como você disse em algum momento, é um distanciamento das pessoas. E isso não dá tranquilidade. É diferente, eu quero ficar só. E é diferente esse ficar só imposto por uma pandemia, o qual foi tratada com bastante desprezo. E esse distanciamento associado ao isolamento, ele exacerba as minhas incertezas, angústias, o meu medo, levando muitas vezes a um pavor. O que eu escuto é isso, medo, me pergunta, quando vai acabar? Não tem um remédio? E daí você termina até compreendendo por que essa angústia das pessoas de ter um remédio. Além das desinformações, além das palavras ditas, não ditas, isso vai causando esse sentimento de solidão que aumenta, né? E eu escuto muito, quando disse, como eu te falei em algum momento, que assim, que as pacientes, ao chegar no consultório, eles dizem assim, eu só quero conversar, eu só quero que alguém me compreenda, por favor, me ouça. Olha que loucura. Isso também, para mim, é muito sofrido, porque a solidão é a solidão que constitui um fator de risco para o suicídio, muito importante. Se você não tem com quem conversar, com quem falar as suas angústias, os seus medos, como isso vai passar? Tive o caso também de uma mulher em que me despertou a curiosidade para a questão do álcool. Eu nunca tinha pensado que o álcool, que o consumo de álcool, mesmo quando vem travestido de vinho, ia aumentar tanto como aumentou. E vejo isso entre mulheres. Eu comecei a perguntar, quem sou eu para julgar? A minha posição ali não é julgar, ou não é dizer, você tem que tomar. Não, é tentar compreender por que ela foi para o vinho, o que o vinho faz nela. E aí você vai vendo uma família que está tomando bastante, consumindo maior nível de álcool. Né? Fora isso, tem várias pacientes que, assim, perdeu o emprego. Outro dia me disse assim, eu preciso que você me peça todos os exames possíveis, porque eu fui demitida. Demitida na pandemia. Eu estou com um caso lá de um marido de uma paciente que ele me disse, eu tenho vontade de me matar, eu perdi o emprego. Quem está sustentando a casa é minha mulher. Então, isso pode ser problemas pequenos? Não são problemas pequenos. São grandes problemas financeiros. São grandes problemas financeiros em que as pessoas, além de se sentir inútil, além de se sentir, olha só, culpadas, como esse senhor que me fala que a vontade dele foi de se matar, que ele foi demitido na pandemia, né, por telefone, né, e a maior vergonha dele é quem sustenta a casa hoje é a minha esposa. Imagina isso. E os trabalhadores de baixa renda, como se sentem, né? Perderam o emprego sem sequer um telefone. Não precisa mais vir aqui. A empresa não tem dinheiro para lhe pagar. Então, sente vergonha, sente raiva, sente desespero, né? Um desespero que... Sente um sem valor, né? Sem valor. Então, sofrimento, padre, quando eu digo assim, essa pandemia, ela escancara o sofrimento ético-político, aquele sofrimento que é imposto por condições sociais. Não tem mais condições sociais que possa expor mais do que essa própria pandemia. Eu vejo muita questão dos arrependimentos, medo da manhã, arrependimento de quê? Porque não depende de você. Né? Quer dizer, daí que estratégias que, às vezes, de auxílio governamental, e que foi retirado, e que foi rebaixado,
infelizmente, eles são importantíssimos para uma determinada classe social, né? E o mais angustiante para mim, e foi uma descoberta, né, são os estigmas. Os estigmas, por exemplo, paciente que tem Covid e outros membros da família que podem ser estigmatizados. Eu nunca pensei nisso. E esse fato de ter uma doença, as pessoas. Aí me fez lembrar, não sei se você lembra, da época da AIDS, né, do HIV, em que as pessoas se olhava para elas, já se tentava evitar. Né? Então, a outra coisa também que pessoas lá do prédio, que trabalham no prédio, onde eu tenho um consultório, me diz o seguinte, que a grande angústia deles, olha só, são trabalhadores do prédio, é que os filhos não podem participar das escolas, porque não tem internet, porque então até o futuro dos filhos está impedido. Então, é necessário o desenvolvimento de estratégias governamentais adequadas e adaptadas para oferecer isso, para oferecer segurança. Quando a gente tem num país cerca de 80% dos casos, né, de falta de condições para continuar a viver, né, ocorre em países de baixa renda, média renda, como o nosso país. Né? Então, a pandemia, o risco de suicídio muda, conforme os fatores que vão, desde características demográficas, socioculturais, funcionamento estratégico de serviço público, enfim, está aí o risco, a ideação suicida existe e está aí o risco do suicídio se concretizar. Então, há vários agravantes, como a violência psicológica no trabalho remoto. Dá para você imaginar uma pessoa, uma webconferência, ser humilhada e ela se sentiu terrivelmente mal porque ela disse assim, é uma web. E ela disse assim, não, todos os outros que estavam ali na webconferência assistiram ele me humilhar. E ele ainda ridicularizou, o que você quer? Você está numa boa, você está dentro de casa trabalhando, por que você está reclamando? Né? Então, as situações, Bader, são as mais variadas. Eu acho que há vários outros agravantes, como a violência psicológica no trabalho remoto, o efeito sobre os imigrantes, né? E a temporária proibição de reuniões em funerais. Isso é uma coisa que afeta as pessoas diretamente, não poder se despedir dos seus mortos, dos seus parentes. Né? E para completar as informações que vão para a população. Essas informações que às vezes são me angustiam, porque pacientes chegam lá no consultório e me perguntam assim, Margarida, e se eu tomar ivermectina, e se eu tomar cloroquina, e se? Por que elas dizem isso? Por que elas já vão com o nome do remédio? Porque elas são vítimas também de informações desencontradas. Isso. Até quando pensamos em tratamento, a desinformação é geral, né? E o estigma provocado, mais ainda pela doença, atua como agravante desse contexto. Você imagina na família ou no prédio, ter pessoas que teve a Covid são tratadas como aquele que contamina. Então, a atual situação pode desencadear sofrimento em algumas pessoas, predispondo a população vulnerável ao sofrimento ou piora de transtornos mentais. E aqui é uma coisa interessantíssima, porque eu tenho visto pessoas estressadas, pessoas caminhando para o burnout, pessoas angustiadas, e aí, com isso, eu digo assim, cresce quem? A indústria farmacêutica. Para quê? A indústria farmacêutica medicalizando. Então, a ideação suicida, nesses transtornos, nessas angústias, nesse sofrimento, ela surge com tudo. Eu quero aliviar esse meu sofrimento. E apesar das consequências para a saúde mental já serem sentidas, é possível que observemos um aumento do número de casos no futuro bem próximo. Não vai demorar muito, não. Se essa pandemia se estender no tempo, se nós não tivermos uma vacina que dê alívio a essas pessoas, eu vejo que as ideações suicidas elas tendem a aumentar intensamente. Sabendo disso, e munido pela já conhecida estratégia de prevenção, podemos nos preparar, Baden, para ficarmos atentos, estar direto em contato, se comunicar com um parente, com um amigo, que seja por via do telefone, o que seja, porque está ausente de todos, só presente ali no... As famílias hoje são muito pequenas, então, às vezes, é só o marido, mais um filho ou 2 filhos. Está presente nesse espaço tão pequeno, por um mês, ou em férias, maravilha. Mas, desde março, já são vários meses que a gente está nisso.
Então, os desafios são muito grandes, não são fáceis, o que a gente tem que pensar, o que fazer em relação a essa questão aí da pandemia. São várias situações. Quando a gente pensa assim, e os trabalhadores? O que é que a gente pode fazer com os trabalhadores? Qual será o novo normal? Essa é uma frase que eu tenho uma verdadeira antipatia, quando as pessoas dizem assim, vai surgir um novo normal. Que novo normal? Terrível. Que novo normal é esse? Né? Novo normal para quem? Não vejo possibilidade. Eu não vejo possibilidade de mudança favorável aos trabalhadores dentro desse sistema destrutivo e predador. Eu não vejo. Recentemente saiu acho que a semana passada, uma pesquisa do IBGE, que é da Sebrae, na verdade, né? 60 mil empresas já quebraram no Brasil. São empresas grandes? Não, são empresas médias e pequenas. E aí, quando você perguntou dos trabalhadores, eu digo assim, muito sinteticamente, é mais do que necessário lutar, organizar, se juntar, se solidarizar. E aqui eu diria até que, mais do que nunca, é necessário de bons encontros entre os trabalhadores e dirigentes sindicais, né? E que esses encontros sejam potencializadores de ações, né? Que os dirigentes sindicais sejam capazes de afetar suas bases. Esse é um senhor desafio, né? A gente está diante de um sistema capitalista que o que pretende ou que visa constantemente é lucro, 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 nada mais do que lucro. Então, mais ou menos isso, e depois eu queria falar outras coisas, mas aí deixo para você, desculpe. Eu ia complementar que algumas das nossas pesquisas têm mostrado que o sentimento de que as coisas não vão melhorar, de que eu nada posso fazer, é o que gera mais angústia e melancolia. E um dos grandes problemas é você... A gente faz bastante crítica à esperança, mas no momento que você perde não a esperança, mas a possibilidade de pensar o diferente, de que e acreditar que você pode fazer o diferente, e que não depende só de você, mas de um coletivo, porque você é de relações, você cai numa melancolia profunda, não é? Numa passividade profunda que vira um círculo vicioso. Você vai se apoiar em ideias naquelas pessoas que você acha que tem algum poder para isso. Você vai se apoiar em ideias simplistas, que são colocadas assim como salvadoras. Você perde a capacidade de refletir quando o Spinoza vai falar que uma das grandes passos que você pode dar para superar a servidão é refletir sobre seus próprios afetos. Não negá-los, não sucumbir a eles, mas pensar sobre eles. Entender esses afetos para que você não seja dominado pelo ódio. Esse ódio acaba levando a unir a outras pessoas que também negam a vida, que também sustentam políticas de genocídio, políticas necropolíticas, e vivam pensando e você entra na reatividade e na ideia de vingança, focado. O Spinoza mostra uma coisa muito interessante, os afetos que te impedem de ampliar a sua capacidade de refletir, de sentir, de ser afetado, e se reduz para um único foco, é a melhor forma de dominação e manutenção dessa dominação. Agora, retomando as perguntas que eles vêm fazendo, que é a pergunta de todos nós, né? Como, completando as mesmas perguntas, nada de bom virá desse desgoverno, como no microcosmo podemos resistir? Aqui já está dando uma indicação de que não é uma resistência, é uma resistência no plano singular do cotidiano, do micro, não numa resistência mais ampla ou revolucionária, que está bem na nossa perspectiva, que não que uma coisa impeça a outra, mas trabalhar a subjetividade, trabalhar afetos é uma dimensão muito importante para que você não seja ou levado, mesmo que seja levado para uma ação transformadora, mas é levado de forma automática, de uma direção ou de outra, que você toma o rumo
das suas possibilidades, da sua potência, eu acho que é fundamental. Agora, como fazer isso? Né? Você tem o seu trabalho todo dentro do mundo do trabalho, toda a sua experiência como médica, como militante, como pensadora, é sempre nessa direção. Agora, para nós que existem outras dimensões. Existem as políticas públicas, a escola, a família, e existe, como a gente sempre vem falando, como nós temos que pensar como trabalhar dialético singular, o particular e universal, para que não haja uma hierarquia entre eles e uma dominação de um sobre o outro. Por isso que eu acho que, às vezes, eu tenho visto agora algumas pesquisas, e mesmo o nosso núcleo, estamos em busca de quem seria essa classe com potência de revolução. Quais seriam esses microcosmos de potência de vida ainda? Né? Eu acho que existem, está pululando por aí, ainda enfraquecidos, mas você tem visto experiências que demonstram a força de um coletivo, a força de resistência. Na periferia, nós temos visto, nos coletivos, que eram coletivos de arte, agora se tornam coletivos não só coletivos de arte, mas que pensando a transformação, mas também pensando no comum, né, no fortalecimento do comum, na ajuda, na solidariedade. Não queria usar essa palavra, mas é a mais própria para isso. Então, quem seria? Essa é uma grande pergunta que a gente tem que fazer. Não podemos, enquanto psicólogos, médicos, deixar que a pessoa se enreda na servidão, se enrede na humilhação, nessa concepção de que nada se pode fazer a não ser se deixar guiar por uma pessoa forte que tenha respostas rápidas. Isso é fundamental, nós podemos fazer em todos os níveis, estimular a reflexão sobre os nossos afetos, pensar em fortalecer nosso corpo e nossa mente em busca de potência de vida. Agora, em outras dimensões tem que aparecer aí, nós temos que pensar outras dimensões, institucionais, no trabalho. Quem seriam essas novas pessoas, esses novos lugares de potência? Nós já pensamos, inclusive, temos feito algumas pesquisas, inspirados, inclusive, na Silvia Lane, sobre pesquisas com o povo indígena, pesquisas com coletivos de periferia. Eu acho que nós temos visto que, nesse momento em que a classe trabalhadora está sendo desmoronada, está sendo diluída, mas não está sendo desaparecida totalmente, não está sendo aniquilada totalmente, ela tem mudado de forma, porque, como você falou, tem a luta de classe está presente, muda a forma. Você tem uma noção de quem seriam, aonde esses espaços, né, não há, pensando na nossa perspectiva, pensando nos dois pesquisadores, filósofos e pensadores que nos orientam, que é o Spinoza e o Vygotsky. Para o Spinoza, não há solução quando estamos enredados, não há solução individual. É preciso evitar que cada um de nós caia na servidão, mas nós não conseguiremos fazer isso sozinhos, a não ser formando um comum, nos fortalecendo, unindo conatos, fortalecendo conatos, como você falou, nos bons encontros. O que nós temos é que orientar ou possibilitar a criação para que cada um de nós saibamos buscar bons encontros que venham compor com os nossos corpos e formar coletivos de fortalecimento. Então,
eu acho que tem aparecido algumas pesquisas, tem aparecido alguns sinais de onde estariam esses territórios de potência, quem seriam essas pessoas, o que não impede de estarmos, temos que trabalhar em todas as instituições, em todos os particulares. Pois é, Bader. Eu, às vezes, tento pensar de uma forma otimista, dizendo o seguinte, que é necessário que lembremos que, enquanto somos determinados pelos nossos afetos passivos, somos escravos de nossa resignação. Então, eu não acredito que 210 milhões de brasileiros estejam nessa situação de resignação. Ao contrário, quando você vai na periferia, você tem muitos jovens, muitos grupos atuantes, fazendo atividades as mais diferentes, as mais diversas, né? E aí a gente pensa o seguinte, quando você vai em sindicato, como eu te disse, houve uma certa, eu não te diria que resignação, mas uma certa dificuldade, inclusive. O movimento sindical, você tem, na maior parte dos dirigentes, pessoas já bastante envelhecidas. Então, até eu entendo que lidar com as tecnologias, nesse momento atual, que exige agilidade, as telecomunicações para eles termina sendo um desafio muito grande, né? Então, essa impotência, essa fraqueza, ela revela, para mim, decomposição, despotencialização. Né? E esse, sim, seria um mau encontro de corpos e mentes entre dirigentes e os trabalhadores da base. Né? Então, devemos sempre lembrar que não existe bem ou mal, e sim bons ou maus encontros, como dizia o Spinoza. Logo, devemos evitar as paixões tristes e refletir as figuras... Desculpe. As figuras do escravo, do tirano, dos pastores. E aqui uma dimensão também, que veja bem, eu falei que nas periferias a gente tem visto coisas fantásticas. Por exemplo, eu faço parte de um grupo, uma escola, a convite para dar aula, para fazer discussão com as mulheres da região de Heliópolis, e são mulheres fantásticas. Não é uma, nem duas, nem 10, são centenas. Eu faço parte também de um grupo de discussão da União de Mulheres Brasileiras, também é a mesma coisa, também de união, ou seja, existe sim, a sociedade não está morta, apesar de existir o escravo, o tirano e os pastores, e não podemos esquecer, não são padres, eu falo de pastores, não esquecer que os governantes, especial esse normalmente, dissimulam e enganam os homens e os pastores, como dizia o Spinoza, usando a religião como meio para proliferar o medo e o temor que paralisa as ações. Eu acho que nunca foi tão rico, nesse momento, de discutir o sofrimento político e discutir o medo, o temor que paralisa as ações, do que nesse momento que a gente está vivendo. Aí teve um momento que você perguntou, aí os sindicatos, né? Quer dizer, sim, eu acho que é um desafio incrível, Bader. E vivemos tempos que é para organizar, para lutar e resistir. Por via de WhatsApp? Não. Por via de redes sociais, é um auxílio, mas não mobiliza, no sentido de movimento, de resistência. Óbvio que não queremos a política de destruição ambiental, não quero a reforma da Previdência, óbvio, não quero a barbárie estabelecida nessa reforma trabalhista, óbvio que não, não quero a privatização do SUS, como está caminhando para uma privatização. Se não fosse o SUS, como teria sido essa crise? Como teria sido essa pandemia? Muito mais estariam mortos. E muito menos eu quero para as universidades o tal do Futurice. Futurice na educação, o que é isso? Onde se propõe a privatização da educação, onde se ridiculariza os cientistas, né? Não desejo e não desejamos, eu acredito, essa meritocracia que esconde o estímulo à concorrência, ao individualismo e quebra a solidariedade. E aqui entra de novo a necessidade dos encontros, dos bons encontros, de discutir e nos diferentes espaços, quer seja na periferia, quer seja na universidade, né? Que também não é por ser universidade, é um ambiente que já está tranquilamente resolvido, não é? Estamos vivendo sob a hegemonia de uma pequena política. E aí, quando eu digo isso, uma pequena política, eu estou citando o Gramsci aqui,
que é a luta das pequenas ambições, do próprio interesse, muitas vezes. Né? Então, quantas vezes eu vejo colegas na universidade até tentando justificar tudo isso que a gente está passando, dizendo, vai passar, eu sei que vai passar, mas enquanto não passa, a gente não pode ficar passivo, a gente não pode ficar olhando, a gente não pode ficar tranquilo. E eu acho que essa luta das pequenas ambições é contra a grande ambição, que é inseparável aqui do bem coletivo. E aqui, para mim, está Spinoza. Né? Não nego que as ações variam muito de sindicato para sindicato em diferentes categorias. Não nego isso, não. Muitos estão envolvidos com lives, com encontros, com seminários, mas até está tendo um encontro internacional via internet, que é um seminário internacional, que está reunindo vários países da América Latina. Porém, nem todos os trabalhadores, e é isso que me angustia, Bader, nem todos os trabalhadores têm acesso à internet. O trabalhador de base não tem acesso à internet. Tem um telefonezinho que lhe dá uma possibilidade de ligar para A ou B, não significa que tem internet 24 horas, ou que a internet, se tiver, é de boa qualidade. Né? Então, minha necessidade é ir além desse palhaço governamental e sua trupe. É criar condições para avançarmos rumo ao poder popular, isso eu te diria. Então, a gente tem, está acontecendo, agora é recente, um tal de seminário virtual em que se está se intercambiando experiência. E o que eu estou vendo é isso, em todos os países de nossa América. O desmonte tem sido a regra. Então, quando a gente pensa na realidade latino-americana, para poder tentar se aliviar, é desafiadora. É desafiadora. Por que eu digo isso? Porque os acidentes, que aqui é uma pandemia, quando a gente fala em acidentes do trabalho, né? Os adoecimentos do trabalho é uma outra pandemia, mas também tem as amarguras, tem esse sofrimento imposto, que não é só daqui, que é desse sistema capitalista. Então, as precarizações, as uberizações, as terceirizações, as desregulamentações que a gente falou, os assédios, tornou-se mais regra que exceção. É isso que a gente tem que pensar. E se fizer uma rápida retrospectiva entre 2019 e 2020, surgiram muitas coisas novas, surgiram diversos escândalos em nossa América. Eu acho que você deve lembrar disso, nos que diz respeito, por exemplo, à vigilância governamental, a dirigentes sindicais. Veja, a gente diz que está na democracia, e como os dirigentes sindicais estão sendo vigilados, estão sendo, em alguns países, presos, numa tentativa de impor o medo. Então, é a política do medo e do ódio que esses governantes mais manipulam. E é isso que a gente tem que aprofundar a nossa análise. Eles tentam pressionar os sindicatos independentes, seus membros, para que recuem. Mas eu vejo também que o número de países que restringe a liberdade de expressão, de reunião, de direito à greve, foram os que registraram um maior aumento, seguido pelo direito à negociação coletiva e direito de formar e unir sindicato. Como é que pode isso? E aí a gente entende, quer dizer, mas eu não gosto, é preciso a gente chegar ao fundo do poço para a gente reagir? Será que é preciso isso? O exemplo, o Chile. O sistema de computador dos trabalhadores sindicatos sofreu um ataque em outubro de 2019, né, que foi expondo o acompanhamento e ações sistemáticas de vigilância por parte das agências de inteligência. Ou seja, não pensem que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples. Tem um plano aí muito maior, né? E que, se a gente quiser compreender, tem muita, hoje, artigo e denúncias. Inclusive, tem um pesquisador americano que vive, não é o Snowden, vive na Rússia, e que ele tem denunciado constantemente o que vem acontecendo em relação às políticas do Trump e às ambições para a América Latina. Então, as violações são constantes. Parece que é o nosso dia a dia. A exclusão do direito de realizar atividades sindicais, a violação do direito de determinar livremente as condições de eleição do seu sindicato, a violação do direito de administrar livremente o sindicato. O que é isso? A violação do direito de organizar livremente as atividades. Então, o Brasil está entre um dos piores, como eu disse anteriormente, países do mundo para os trabalhadores e trabalhadoras. Foi lançado agora, recente, há uma semana mais ou menos, um relatório da Confederação Sindical Internacional, e que eles vão dizer o quê? Olha, sindical internacional. Né? Eles vão dizer nesse relatório que houve um aumento da violência em nossos países.
violência no mundo do trabalho, né? Que houve um aumento das duras intervenções policiais para dispersar greves. Lançamento de gás lacrimogêneo, a gente conhece isso. Prisão de organizadores das tentativas de greve, a gente conhece isso. E ao longo, quer dizer, eu estou citando isso porque todos esses aspectos são aspectos que a gente pode dizer assim, a gente está fora e diz assim, mas não podia ser motivo de recuar. São motivo de amedrontar, motivo de impor medo, motivo de esse indivíduo, esse mesmo sendo um dirigente, fique tão angustiado que tenha medo de ousar, né? E a pandemia termina, eu digo assim, esse vírusinho, ele está favorecendo o grande capital. Não está favorecendo o pobre em nenhum momento, né? Eu tenho amigos na América Latina que recebeu várias ameaças de morte, incluindo aqui no Brasil também, a gente tem algumas denúncias de ameaça de morte. Recentemente a gente teve aí dos sindicatos rodoviários do Amapá, sem falar no assassinato de indígenas, que parece que virou a coisa assim mais comum, né? Assassinato de indígenas. Então, eu acho que a gente está escancarado aí dentro dessa pressão, dentro dessa medo, dentro dessa angústia, dentro dessa uma guerra híbrida. Uma guerra híbrida em que esse governo estimula preconceito, estimula mentiras, estimula violência, está aí o estímulo de polarização, o estímulo de mentiras, que é mais do que com a cloroquina, que é mais do que isso, né? Usa mentira, usa fake news, né? Chega ao ponto de inventar um tal de kit gay, enfim, toda essa história, não tem um dia que não tenha algo novo, não tem um dia que a necropolítica, como estratégia de ação, utilize do Covid ao não Covid, as mulheres, os negros, enfim, qualquer que seja a situação para justificar as suas ações. Aí, às vezes, Margarida, completando essa sua resposta que você já falou até agora, a Lorena, ela está perguntando, não sei se você leu, então, e a atuação dos movimentos sociais? Você falou dos sindicatos, e como você vê o aumento da religião como comércio da fé nesse momento? Eu acho que é uma questão mais específica, inclusive brasileira, né? Isso é terrível, porque eles têm tido benefícios, dinheiro, digamos assim, né? Dinheiro para enganar em nome de Deus aos mais pobres, eles estão nas periferias, qualquer que seja o local que você vá, aqui em São Paulo vai, mas no Brasil inteiro, até na Amazônia, eles estão lá pregando em nome de Deus, né? Em nome de Deus se tira dinheiro de quem não tem dinheiro para comer, mas Deus vai te dar em dobro. Então, a ação das religiões, dessas religiões, que são várias, não pense que é uniforme, quando a gente fala assim, evangelho, tem gente boa, lógico que tem. Gente comprometida com a luta, lógico que tem, mas é uma minoria. E parece como tudo, né? Nós que nos preocupamos, nós que nos indignamos, parece que somos minoria, né? Então, existe sim, o movimento social está aí presente, está aí fazendo pequenas ações, mas está aí presente, apesar dos evangélicos, está tentando destruir ou desmobilizar ou colocar cada um. Você viu que em plena pandemia eles exigiam do governo voltar às suas igrejas. Por fé? Oh, por favor, não vamos nos enganar isso. Por dinheiro, né? Então, por dinheiro, as pessoas tinham que ir para a igreja. Afinal, né, quando um presidente diz eu não sou coveiro, né, ou e daí, né, como as pessoas, são expressões que ecoam muito intensamente, alcança os pobres periféricos, né, que aí se apega a Deus, né, já que tem essa possibilidade, já que eu não estou tão desprotegido, se apega a Deus, né, esse Deus que promete, né. E aí o que a gente tem é isso, apesar desses pequenos movimentos, a gente ainda tem aí, e eu acho que isso que é um grande problema também para ser analisado pelo núcleo, esse gabinete do ódio, o que é que conseguiu fazer ao longo desse tempo, né? Então, às vezes eu me pergunto
assim, o que é que estamos esperando para mudar o sistema? Se a humanidade tem futuro, para mim, ela não é dentro do capitalismo, não é dentro desses marcos, muito menos com a necropolítica, né? E o capitalismo E, neoliberal, ele já mostrou, aqui veio, né? Ele já mostrou o que é, né? Então, e diga. conforme você foi falando, com o isolamento, como você fala muito bem, o vírus ele veio favorecer o capitalismo mesmo. Sim. E mais ainda agora com o isolamento, eu até brinco que quem está enriquecendo, o vírus veio favorecer ainda mais a Apple, a Dell, não é? Essas grandes fortunas, porque não há mais possibilidade de relação, de comunicação fora da tecnologia. E os movimentos sociais, nos nossos boletins, nós vimos acompanhando, no início, panelaço, versus as manifestações pró-ditadura, pró-fechamento, pró-governo. De repente, as panelaços foram desaparecendo e a cidade emudeceu, né? Então, eu acho que nós temos que enfrentar a questão da tecnologia, não só negar ou só criticar, não aceitar que ela venha ocupar o lugar, então, do presencial, do desmonte do trabalho, mas nós temos que hoje também usar da nossa criatividade para recorrer à tecnologia enquanto fortalecimento dos movimentos sociais, fortalecimento do comum, de formações de comum. Não é? Eu acho, por isso até a gente está pensando numa próxima live, trazer o Marlito, o filósofo Marlito, também um grande conhecedor de Spinoza, que participou do nosso núcleo muito tempo, um grande amigo, que tem feito pesquisa sobre as novas tecnologias de comunicação e o que elas representam hoje para nossas relações, nossas vidas, os afetos e os movimentos sociais. Não, agora a garganta começou a chatear, mas enfim, eu não sei se... eu acho que o capitalismo neoliberal nos mostra aí que não há futuro. E é incrível quando eu penso o seguinte, não há futuro nem para rico, se eles pensam que tem. Nem para rico, nem para os pobres. Talvez, quem sabe, eles consigam pensar nisso. Duvido. De novo, a questão do novo normal. Para eles, maravilha. Né? Se você ler, Bande, o que eles têm falado sobre a questão da tecnologia, da necessidade de se implantar, é um negócio fantástico. Eu tenho lido muito sobre essa questão deles. Né? E aí você vê o que está para eles é uma maravilha. Quanto menos espaço físico tiver, quanto menos trabalhador tiver dentro daquela empresa, mais lucro, mais se ganha. Então, por que é que eu vou... até algum tempo atrás, a gente tinha muito lá na região do Itaim, os tal do coworking. Hoje, praticamente, fecharam. Não tem nada mais. Não tem, está fechando. Aquelas lojas que existiam muito, está fechando. Aquela supermercado, está fechando. Só ficam os grandes mercados, né? Então, eu, nessas horas, me lembro muito da frase de Engels, e também, desculpa, tá? Mas a garganta está incomodando a beça, e também da Rosa Luxemburgo, em que ela, principalmente a Rosa, ia dizer socialismo ou barbárie, e é isso. É hoje mais atual e vigente do que nunca. Nenhuma sociedade, padre, sobrevive quando seu impulso vital reside na busca incessante desse lucro e seu motor é a ganância e destrutividade. É possível que sobreviva. Mas cedo ou mais tarde provoca a desintegração da vida social, a destruição do meio ambiente, como já está acontecendo, a decadência política e uma crise moral. Eu tenho lido sobre a destruição da Amazônia, é assustador. Isso. Aumentou acentuadamente. Mas aí eu digo, mesmo com essa decadência, com essa destruição, com essa crise moral, eu acredito que ainda temos tempo. Não tanto, mas ainda temos tempo. E aí é nesse sentido que eu te digo, portanto, vamos ter que nos unir, vamos ter que nos reinventar, vamos ter que fortalecer a organização. Certo. E
eu acho que assim é necessário que a gente reafirme, já que falamos tanto de sofrimento imposto, todas essas condições que a gente falou é sofrimento imposto. Não precisa nem definir, né, aquilo que você desenvolveu, mas é um sofrimento imposto isso, por condições sociais. Que o fato destes homens e mulheres sofrerem não quer dizer que sejam entes passivos. É isso que a gente tem que ter muito claro. Ao contrário, eles são seres ativos. E, nesse sentido, fazer com que o padecimento, que tem sido precipitado em afetos, seja compreendido a partir de uma ação. Afinal, afeto tem sua origem em uma ação. Com respeito a algo externo, se torna um esforço contra algo. Então, essa potência dos corpos que o encontro favorece, que os bons encontros nos permitem atuar, agir e transformar, que a gente deve sempre buscar, que a gente não deve perder jamais, nesse sentido, a esperança. Não a esperança, e aí eu cito o Paulo Freire, não a esperança de ficar lá aguardando, parado, sentado, mas a esperança de agir, a esperança de se movimentar, a esperança de dar as mãos, a esperança de mobilizar, pensando em transformações. É isso, Bader. Vamos finalizar com a frase do Spinoza: ninguém até hoje sabe o que pode um corpo, não é? Um corpo com potência. E exatamente. Despedimos de todos, agradecemos muito a atenção, vocês terem nos ouvido, feito perguntas, e convidamos para que continuem. Nós temos para o dia 5/8 uma live sobre o mapeamento dos afetos desde março até agora, que foi o trabalho dos alunos da disciplina, vieram fazendo uma pesquisa não rigorosa, mas uma pesquisa rápida, trazendo a questão da melancolia, da ansiedade, do medo, das saudades, da vergonha. Inclusive, é bem curioso que as pessoas têm vergonha de ter Covid, não querem que saibam que os outros têm. A questão da vergonha também como um afeto que nos mantém na servidão. E para o dia 19/8, nós vamos falar sobre a tecnologia de comunicação. E também convido a todos a lerem os nossos boletins, que ainda continuam. A gente acha que vamos continuar até o momento da descoberta da vacina, acompanhando toda essa instabilidade política, esse jogo que nos leva a enfrentando essa política que quer nos manter na ignorância, não é? Como você disse, é continuar nos encontrando, fortalecendo e refletindo. Boa noite, obrigada, Margarida, obrigada às nossas meninas aí que dão todo o suporte, a Flávia, a Júlia e a Gláucia, e vamos lá.